Gravação. Então, bom dia a todos e a todas, né? Chegamos aqui para mais um seminário do OPL, certo? Na nossa apresentação de hoje, né, convidamos o pesquisador, né, Kennedy Araújo, certo? Para falar um pouco sobre um problema que é de grande estima, né? Na verdade, são um dos conjuntos de problemas mais tradicionais, né, da engenharia de produção e da pesquisa operacional, né, que é a área de programação da produção, especificamente o ambiente de produção job shop, né? Então, tem uma literatura riquíssima, né? Já é um dos problemas mais antigos e mais estudados, né? É também uma área pela qual eu estimo muito apreço, né? Também foi uma pesquisa de doutorado, foi também na parte de programação da produção, né? Então, é uma área riquíssima aí com várias aplicações, modelagens, meteorísticas, né? Então, você pode trabalhar de diversas formas. Então, queria primeiramente agradecer, né, a disponibilidade do Kennedy em poder apresentar esse seminário e agora passo a palavra para ele. Tudo bem? Obrigado. Bom dia. Só tentando aqui compartilhar um modo de apresentação. Eu não conheço muito esse editor aqui. Perfeito. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação primeiro, né? Eu sou Kennedy, eu me formei em matemática industrial aí na UFC, com a ênfase de pesquisa operacional. Fiz um mestrado também na UFC, em modelagem de métodos quantitativos. E fiz o doutorado agora, terminei recentemente em abril, em matemática aplicada na USP, orientado pelo professor Ernesto. E eu vou apresentar o tema da minha tese mesmo, que foi o problema do job shop flexível, com flexibilidade de sequência e o learning effect baseado em posição. Dividir essa apresentação em alguns tópicos, vou ter que pular alguns por causa do tempo, mas vou começar pela introdução do problema e um exemplo. Modelos exatos que a gente propôs, tanto de programação linear inteira quanto de programação com restrições. Há duas heurísticas construtivas baseadas em regra de despacho. Intermediariamente aqui teve alguns testes computacionais, tanto com as heurísticas construtivas, quanto com os modelos, usando ou não o warm start das heurísticas construtivas. Uma busca local com vizinhança reduzida, que a gente propôs também para melhorar a solução das heurísticas. Algumas 4 meteorísticas de trajetória também, que usam essa busca local e o movimento usado na busca local, e uns experimentos computacionais com as meteorísticas finais. A definição do problema. O job shop flexível ele tem um conjunto de operações para ser processado, que cada operação ela vai ser processada em alguma máquina de um dado conjunto, que essa seria a flexibilidade de máquinas, e cada tempo de processamento de cada operação ela pode diminuir, nesse problema específico, dado uma função de aprendizado, que a gente chama de learning function. Ela pode ser baseada em vários fatores, para esse trabalho a gente adotou a posição não, que ela é processada em cada máquina. Ela pode depender também da máquina e pode ter uma função diferente. E a flexibilidade de sequência dessas operações, ela é dada por conta de que cada job, cada tarefa, ela vai ser definida por um grafo direcionado a cíclico, que seria um que a gente chama de DAG na literatura. O objetivo seria minimizar o maximum, que seria o tempo máximo de completação em todas as tarefas. E uns exemplos práticos mesmo na indústria seria na indústria de impressão, também manufatura, impressão de cartão de crédito também,
mas a principal aplicação mesmo realmente é indústria de impressão. E esse problema é NP difícil, dado que ele é uma variante do Job Shop clássico, que já é conhecido por NP difícil, já bem amplamente conhecido, a gente pode encontrar a prova no Pinedo. Aqui um exemplinho de uma instância pequena. Eu tenho 2 jobs, dados pela operação 1 a 12, que as operações 1 a 6 definem o job 1, e a 7 a 12 seria o job 2, que esse job 1 ele tem um formato interessante, que é o formato de Y, que ele é bem mais comum na indústria de impressão, que eu falei, que seria a aplicação mais prática e direta do problema. E esse segundo job seria uma forma mais geral de tarefas mesmo. Dada essa matriz aqui, eu tenho um tempo de processamento normal, o base de cada operação em cada máquina, onde tem um tracinho, a operação não pode ser processada por essa máquina. Isso seria um problema sem o learning effect. E aqui seria uma solução ótima, esse primeiro gráfico gigante, para aquela instância em si. Os tempos de processamento aqui são multiplicados por 1000, eu vou explicar um pouquinho mais para frente por quê, de modo que seja um valor inteiro e truncados. Aqui, dado, eu tenho um makespan de 8000, quando eu aplico uma função de learning baseada na posição, ele já não tem a mesma solução ótima. Aqui eu posso mostrar que ter o learning effect ele não garante que a solução ótima sem o learning effect vai ser a mesma. E passar um pouquinho sobre os modelos que a gente propôs para esse problema. Temos de entrada conjunto de operações, conjunto de máquinas, as operações que podem ser processadas em cada máquina, as máquinas que podem processar cada operação, e o conjunto de arcos direcionados, que representa as precedências de cada job, as precedências entre as operações. O tempo padrão lá de processamento de uma operação em cada máquina, e uma função que vai variar em cada máquina, em cada operação, dada uma posição que ela foi aplicada. Para esse trabalho, a gente usou essa função em que a operação ela é elevada a uma taxa de aprendizado alfa, que vai dar o decréscimo para o tempo de processamento. Essa é uma mais usada na literatura, mas podia ser várias. Podia existir também uma que limitasse o tempo de processamento para ele não decrescer infinitamente, e tem várias outras aplicações, mas como se a gente analisasse várias funções, a gente ia ter que fazer uma análise geral para cada uma, porque o modelo e os algoritmos podiam se comportar dependendo da função. Então, a gente meio que generalizou a função de learning e decidiu que seria essa para analisar os resultados, mas é aplicado qualquer função linear para esses modelos. Como variável de decisão, a gente teve que usar um modelo baseado em posição mesmo, que foi primeiro proposto pelo Wagner, que a variável já vai me dizer se a operação é processada na résima posição em cada máquina, o x e kr, o si seria o tempo de começo da operação i, hkr seria o tempo de começo da operação que foi associada àquela résima posição na máquina k, e o P' seria o tempo de processamento real, que vai ser calculado em base em qual posição aquela operação foi alocada na máquina. Que seria um modelo de programação linear inteira, que minimizaram o makespan. Cada operação ela é processada apenas em uma posição por máquina, seria essa primeira restrição. Cada posição em cada máquina, ela processa no máximo uma operação. Essa terceira, ela já me diz que a operação que foi alocada na posição R, ela vai
vi antes, tá, que foi alocada na R mais 1, se a R mais 1 existir. Aqui, nessa quarta restrição, eu defino o tempo de processamento real, que, dada se a máquina processou aquela operação aí na R posição, eu calculo esse tempo de processamento real dela. Esse tempo pode ser tabelado, dada a posição, passei os slides sem querer, dada a posição que ela foi alocada. Essas duas restrições seguintes são para não haver sobreposição entre as operações nas máquinas. Essa restrição que eu estou apontando agora seria a ordem de precedência dos jobs, as relações de precedência dada pelo DAG. Essa penúltima seria para relacionar as operações que são o tempo de começo para não ter sobreposição, dada as tarefas que podem ser feitas no mesmo job, mesma máquina, e o relacionamento entre também o tempo de começo da operação com o tempo de começo da operação que foi alocada na máquina e na posição. Dado isso, tem um modelo de programação por restrições também, que seria já, aqui a gente usou a sintaxe do CP Optimizer, do Cplex, que eles já são bem conhecidos por problema de scheduling, já tem umas restrições bem prontas já para esse tipo de problema. E as variáveis de decisão são variáveis de intervalo, em que a OI seria o intervalo correspondente à imperação I, a IKR seria o intervalo de decisão relacionado à operação I, que foi processada na máquina K na R posição. Já essa última variável ela é opcional. Ela nem sempre vai existir, mas a OI ela sempre vai existir, que ela vai garantir que todas as operações sejam processadas. Aqui seria o modelo de programação de restrições. Essa sintaxe é a minimização do makespan também, que seria o final da completação o máximo da completação entre as operações. Aqui a primeira restrição, eu implico a relação de precedência dos jobs. Na alternativa seria associar o intervalo OI com o AIKR, que cada OI equivale a um AIKR, que não há sobreposição entre as tarefas das máquinas. Essa quarta restrição seria implicar a presença se existe uma operação na máquina K associada a R-ésima mais uma posição, então a anterior ela também existe, para não ter gaps entre as posições, tipo uma operação ocupar a primeira posição e a seguinte ser a terceira, ela tem que ser sequente. Eu tenho que associar a posição 1, 2, 3, até a última posição alocada entre as máquinas. Essa última restrição aqui seria associar que não há sobreposição também entre as KR. Eu só defino o domínio das variáveis de intervalo e o size aqui seria a função de learning, dada pela sintaxe lá do CP Optimizer. As heurísticas construtivas que a gente propôs, a gente propôs duas, a EST e a EST. A EST, dado um par de operação máquina que vai ser processado mais cedo, a gente escolhe uma operação máquina que tem o menor tempo real de processamento. Como há muito empates, né, entre a operação máquina que começa mais cedo, então a gente desempata ela com a SPT, que seria essa Shortest Real Processing Time. E esse EST já seria, a gente não olharia para a operação máquina que vai começar mais cedo, e a gente olha primeiro
direto já qual seria o par que terminaria mais cedo, né, o completion time, entre todas as opções de máquina que eu poderia escolher em cada iteração. As duas heurísticas têm a mesma complexidade computacional, onde N é o número de operações e M é o número de máquinas. E não sei se eu coloquei um exemplinho aqui. Tem. Aqui é uma instância do conjunto de teste que a gente usou, que já foi proposto pelo Beijing, em que eu uso aquela mesma função de learning com o parâmetro alfa de 0.1. E aqui eu avalio as duas soluções do EST e do ECT. Aqui dá para ver que a ECT foi bem pior que a EST, com esse parâmetro 0.1, que pelos conjuntos de dados que a gente observou, essas instâncias DA, que são umas instâncias mais gerais, elas são um pouco mais amarradas em relação ao outro conjunto de instâncias lá do job com o formato de Y que eu falei naquele exemplo, em que ela tem mais dificuldade em explorar as opções de qual operação máquina que eu posso alocar em cada interação. Já o ST, não, ele consegue trazer o pessoal todas as operações mais para a esquerda e conseguir um mix melhor. Já quando eu aumento a taxa de aprendizado, o contrário já acontece. A EST já ela tem dificuldade em conseguir mix melhores do que a ST, dado que a ST ela consegue ver, consegue prever, se adapta melhor com o learning effect, dado que ela consegue, tipo, até deixar máquinas ociosas aqui. Então, algumas máquinas eu não precisou nem usar por conta que eu conseguiria reduzir o tempo de processamento de algumas operações usando mais uma máquina, né, porque ela ia aprender melhor e ia processar melhor. Aqui os testes computacionais, com os modelos, a gente usou aqui dois conjuntos de instâncias, com instâncias gerais, instâncias com formato de Y, que já foi proposto aqui em 2014. O número de jobs varia entre 4 e 17, o número de operações por job entre 4 e 25, e o número de máquinas entre 5 e 26. A gente também gerou umas instâncias novas, bem pequenininhas, só para ver o que a gente conseguir solução ótima, dado que aquele conjunto já na literatura quase nenhum tinha solução ótima, porque já era bem pesado para os modelos, e os modelos já tinham muita dificuldade. A gente queria comparar de alguma forma com soluções ótimas também. Aí essas instâncias mini já tem bem menos jobs, entre 2 e 6, e entre ainda a mesma escala de operações por job, mas menos máquinas também, entre 5 e 7. A função de learning seria aquela que eu já apresentei no exemplo, que a gente usa esse piso por conta do CP Optimizer, que ele só aceita valores de variáveis de intervalo inteiros, né? Ele não pode ser contínuo, então a gente padronizou essa função para ter só valores inteiros do intervalo. E esses valores de alfa para o learning rate foi o que a gente decidiu por conta de não decrescer demais a função ao ponto de o problema não ser prático e aquele tempo de processamento fica quase nulo dependendo da posição. Aqui as configurações da máquina que a gente rodou esses experimentos, usamos o Cplex e Optimize, a gente usou também o Gurobi, mas por conta do Gurobi não ter um sobre de CP, a gente preferiu continuar com o Cplex para comparar só entre ele mesmo, e as heurísticas foram implementadas em C++. Aqui os resultados com as heurísticas construtivas, dá para ver que a ST foi bem melhor que a ECT, nesse conjunto de instâncias DA, que em torno de mais de 20
mais de 20 instâncias que ele ganhou da ST, com um valor de maximum bem menor também. Já para as instâncias Y, o contrário ocorre. Né? Já a ST já foi melhor, então a gente não tinha como tirar uma conclusão qual era melhor que a outra, mas em qual conjunto de instâncias elas se adequavam melhor. Aqui existe só uma das tabelas da tese com o alfa igual a 0,3, com as instâncias grandes. A gente usou aqui os parâmetros default do Cplex e as heurísticas construtivas como um warm start para os modelos, já que a gente, principalmente o modelo de programação linear inteira, a gente às vezes não conseguia nem solução viável para ele, e não conseguia nem um balde, nem nada. E dar a solução solução inicial das heurísticas ajudou bastante os dois modelos. Mas aqui dá para ver que o Cplex, que seria o MILP, ele teve gaps melhores do que o CP, que ele está em torno de 56% de gap de optimalidade, mas o Mixpan, as melhores soluções, ficou com o CP. O CP ele conseguiu soluções melhores que o Cplex. Isso se repetiu também para as outras taxas de aprendizado e as outras instâncias. Acho que não foi uma característica só desse 0,3, mas como eram muitas tabelas, apresentar só essa aqui, eu acredito que seja bastante. Aqui para as heurísticas, para as instâncias Y, também aconteceu o mesmo, o melhor gap de dualidade foi para programação linear inteira, e o CP teve melhores soluções. Aqui seria uma visualização gráfica para as primeiras 10 instâncias daquelas tabelas, em que a cor mais clara seria a solução viável e a cor mais escura seria o bound. Aí dá para observar aqui que o MILP tem uns bounds melhores, um pouquinho melhores que o CP, mas as soluções são maiores. Quanto tempo eu tenho? Acho que um pouquinho. Aqui para apresentar a busca local, a gente precisa definir primeiro a representação de solução, que a gente usou para a busca local, tanto para as meteorísticas também. Aqui eu tenho aquela mesma instância que eu apresentei no começo, de 2 jobs, em que os arcos em preto são as relações de precedência entre os jobs, entre as operações de cada job, mas para essa representação de solução, eu preciso adicionar mais outros arcos auxiliares. Eu preciso adicionar esses arcos auxiliares preciso adicionar primeiro os nós auxiliares ST, em que o S liga todas as operações sem precedentes, e o T ele é ligado com todas as operações sem sucessores, e uma solução representada em que cada precedência das máquinas é dada por esses arcos tracejados, que eles dizem qual operação vem antes em cada máquina. Então, por exemplo, esse arco azul, ele está associado à máquina azul. Então, a operação 1, a máquina azul, ela processa a operação 1, 3, 6 e 10 nessa sequência. E sempre vai existir um arco de máquina, que seriam esses tracejados, ligando as operações que são feitas na mesma máquina, que são precedentes diretas. E o makespan, nessa representação de solução, ele é calculado com o caminho máximo entre S e T, que pode ser calculado com o algoritmo de Bellman-Ford, por exemplo, em O de N mais N. Aqui um exemplo do movimento de reinserção que a gente usou para busca local, que, dada uma operação, ela vai ser removida da máquina que ela foi alocada e realocada em outra máquina. Pode ser a mesma máquina, mas em uma diferente posição. Aqui,
que a gente vai usar essa operação 2 como um exemplo. Tem uma solução com um grafo, uma instância pequenininha aqui, em que os tempos de processamento são 100 em todas as máquinas. Isso aqui já está calculado com aquela função de learning, com o alfa igual a 0,5. O primeiro passo seria remover essa operação 2 do grafo original, e eu zeraria o tempo de processamento dele e removeria todos os arcos de máquina ligados a ele. Nesse caso, não tem nenhum arco de máquina ligando ele, porque ele é a única operação que está sendo processada nessa máquina cinza. Mas se fosse, no caso, um 5, eu teria que remover esses arcos que chegam e os arcos que saem dele de máquina e ligar o gap que ficou entre eles. Por exemplo, eu teria que fazer um caminho entre 1 e 4 e ligar o 4 ao 3, já que ele não teria arcos de máquina mais aqui ligados. E aqui seria um grafo reduzido, que a gente vai calcular o makespan, que deu o mesmo caminho máximo, porque ele não era uma operação crítica, que uma operação crítica seria uma operação que está naquele caminho máximo que define o makespan. E aqui a gente decidiu reinserir ele na máquina azul, na posição 2. Então, vai mudar o grafo aqui, esse arco de máquina entre 1 e 4, ele vai sumir para ligar o 1 a 2, e o 2 a 4, e todos os tempos de processamento das operações que vêm depois do 2 vão ser recalculadas, que vai acabar nesses novos pesos aqui, de 363, 25 e 20. E o tempo de processamento da 2 já é recalculado também. Aí aqui a gente pode ver que diferentemente da literatura, em que o problema clássico, ele é sempre uma operação crítica que vai poder melhorar o mix. Então, nesse caso, a gente pode fazer um movimento de reinserção numa operação que não é crítica e melhorar o mix, que foi o caso desse exemplo, que a gente moveu o 2 que não era crítico e resultou no mix melhor. Isso aqui é usado para algumas buscas, algumas vizinhanças reduzidas da literatura, que nem o Mastrolli ele propôs para o Job Shop, o Job Shop flexível clássico, que seria um pedaço do pseudocódigo da busca local, usando a estratégia de Best Improvement, em que a gente percorre para cada operação que a gente tem na solução, a gente vai percorrer todas as máquinas e todas as posições que elas podem ser inseridas. E o corte da vizinhança que a gente propôs seria equivalente a essa condição que está em azul, em que a gente define uma condição em que esse QC, que é o makespan do grafo reduzido, essa posição só pode melhorar, essa máquina só pode melhorar o makespan do grafo original se ele for alocado depois de uma operação crítica. Caso contrário, a gente pode garantir que essa reinserção não vai melhorar de jeito nenhum o makespan. Então, a gente já corta um pedaço da vizinhança que não precisa ser explorado pela busca local. Aqui algumas meteorísticas que a gente propôs. Nós propusemos 4 meteorísticas, uma ILS, um GRASP, um Simulating e uma Table Search. Aqui eu vou apresentar o ILS, que a gente usa como solução inicial melhor entre as duas heurísticas construtivas, e para cada iteração a gente aplica a busca local reduzida, ou uma busca local cortada, que eu vou apresentar um pouquinho depois nos testes, que ela já é heurística, porque essa vizinhança reduzida, a gente garante que existe um movimento ótimo dentro dela. A gente não está cortando nenhuma solução, só está cortando espaço de busca e melhorando o tempo.
E a gente usa uma perturbação usando o mesmo movimento, mas só que o movimento pode piorar o Maxplan, então a gente não aplica aquele corte da vizinhança. E aqui um Simulate Annealing, que a gente também usa o mesmo movimento que é dado pela função perturb, de reinserção, mas ele não tem aquele corte de vizinhança, então ele não usa a vizinhança reduzida, isso realmente é só a mesma vizinhança, mas tem um espaço de busca maior. Que cada iteração dada um critério de parada, eu vou executar L barra iterações até a estabilidade da temperatura, usando esse movimento de reinserção. Esse aqui já dá um trabalhinho mais para parametrizar, tem muitos parâmetros. A gente usa outras versões do Simulate Annealing com uma temperatura mais dinâmica, um decréscimo mais dinâmico, mas a gente não conseguiu tanta melhora em comparação com o clássico. A gente resolveu ficar com o clássico mesmo. Que para parametrização, como era mais difícil parametrizar essas características com mais parâmetros, a gente usou o pacote do iRace, esses parâmetros aqui com todas as instâncias grandes, metade delas foram para treino, outra metade foi para teste, e os parâmetros finais foram esses daqui, que o iRace passou para a gente. O GRASP foi mais facinho para parametrizar, porque já tinha um parâmetro, poderia a gente fazer meio que na força bruta mesmo, essa parametrização, mas a maior dificuldade para parametrizar foi o Simulate Annealing. E aqui o tabu search a gente usou um tamanho de lista tabu proporcional ao número de operações, então uma barra aqui, número de máquinas vezes esse parâmetro T aqui, que seria o que a gente parametrizou. Excesso com as meteorísticas, as cores não ajudam muito, mas eu acho que dá para ver aqui está em escala logarítmica, no eixo X, a gente rodou todas as meteorísticas com 300 segundos e cinco testes para cada meteorística. O tabu, como ele não é probabilístico, a gente só rodou uma vez. E aqui a gente apresenta a média do Mixtron para todas as instâncias. Aqui dá para ver que o Simulate e o tabu com a vizinhança reduzida ficaram bem próximos no momento aqui do critério de parada, mas aqui, se eu quisesse uma solução bem rápida, já menos de 10 segundos, as melhores meteorísticas seriam essas com a vizinhança cortada. Essa vizinhança cortada seria apenas usar as operações críticas para avaliar a busca local. Isso já reduz bastante o tempo, mas só que a gente não garante que aquela vizinhança vai ter um movimento ótimo. Mas como uma vizinhança mais heurística e tem uma solução boa rapidamente, ela é boa para problemas que eu queira uma solução muito rápido. Ou se eu quiser esperar mais um pouquinho, eu posso usar a vizinhança reduzida mesmo, que vai ter soluções melhores que a cortada. Aqui seria a média do mínimo entre os Makespans. E aqui a gente já vê que o Simulate ele ficou melhor do que o tabu, que aconteceu ao contrário. Como o Simulate ele é mais probabilístico, então ele tende a ter mínimos melhores do que o tabu, mas só que o tabu ele já sempre vai ter aquela robustez melhor, porque ele já é determinístico e não vai depender muito da aleatoriedade, então, em média, ele vai ser melhor do que o Simulate Annealing. Aqui são uns testes que a gente usou só para comparar os métodos. Estaticamente, a gente usou o teste de Wilkerson para comparar se eram significantes a diferença entre eles. Com 5 minutos de testes, eles são praticamente iguais, todos com p-valor menor que 0,05, mas quando a gente olha nos 10 segundos, os únicos aqui que são... Opa, não sei se eu falei ao contrário.
Não, são diferentes, eu quis dizer, nos 5 minutos. E nos 10 segundos eles já são mais parecidos com a seção do ILS, com a vizinhança reduzida contra o Simulation Annealing, que ele já ganhou bem mais claro, mas aqui a vantagem é mais das metalíticas que usam a busca local cortada, esses primeiros 10 segundos. Aqui a gente usou, aqui também tem um resuminho de todos os testes. Isso aqui é mais ou menos o que eu falei nos gráficos, que seriam as distâncias grandes, que a gente vê que em solução final melhor foi o Simulation Annealing que ganhou nos melhores makes, mas quando a gente olha na média, o tabu já tem um gap melhor, que seria o gap em relação à melhor solução de cada instância. Aqui, para as instâncias pequenininhas, que eu não mostrei muitos testes, seria em relação ao ótimo, que o ILS se destacou muito, porque o ILS conseguiu todos os ótimos para todas as instâncias e todas as melhores soluções. E o mais próximo que seria o Simulation Annealing também. E aqui, algumas instâncias clássicas, a gente usou para comparar um artigo que já tinha o Job Shop flexível, mas sem flexibilidade de sequência, que tinha o Learning Effect também, que seria o do Taiyeb, eu não tenho a citação aqui, que seria esse algoritmo genético usando o RNS, que ele usou para resolver o problema. A gente comparou com as instâncias mais clássicas do Job Shop flexível, que já não tem aquela flexibilidade de sequência, e a gente ganhou deles com praticamente todos os métodos, com exceção aqui do Tabu e do GASP. Que seria a mesma coisa, só o teste estatístico para saber se há uma diferença significativa entre os métodos, só para ter certeza que a gente ganhou dele em praticamente todos. Só o GRASP aqui, que foi estaticamente, não dá para notar uma diferença entre os dois. E, como conclusões, a gente propôs uma variante nova que não existia para o Job Shop flexível. O modelo do CP ele teve soluções melhores que o CPLEX, heurísticas construtivas foram propostas e meteorísticas com as buscas locais propostas foram bem efetivas para as distâncias grandes, que os modelos não conseguiam nem solução viável. Que como trabalho futuro, a gente já, não eu, mas um orientador começou já algumas variantes desse problema, tanto como green scheduling, usando economia de energia, essas coisas podem ser atacadas, ou tanto as funções de learning diferentes também podem ser propostos novos modelos com outras funções, ou também com função de desgaste, que a tempo de processamento pode aumentar. E acho que é isso. Algumas citações básicas usadas no trabalho. Abrir para as perguntas. Primeiramente, queria agradecer, Kennedy, a tua apresentação, tá? A sua pesquisa. Eu vou estar encerrando agora a gravação.